consegue usar óculos. Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Glória a Deus, aleluias. Dá um tempo para que todos os irmãos achem, que é importante que a gente acompanhe as escrituras, né? É importante que vocês tenham o costume de acompanhar a leitura junto com a pessoa que for pregar, junto com a pessoa que for trazer a palavra, para que eu não fale nada que não esteja na Bíblia e que você fique apercebido para os ensinamentos, para aquilo que Deus quer falar nessa noite. Nós temos que acompanhar a leitura, temos que entender o que está sendo dito para não sermos enganados por falsos pregadores, falsos mestres. Todos encontraram? Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 5, a partir do seu verso 27. Isso, Lucas capítulo 5, versos 27. Isso, vou estar lendo, tá bom? Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Santo Deus e amado Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Não oro por ela porque ela já é santa e perfeita, mas oro sim por mim, para que eu, meu Deus, como simples pecador, não interrompa o processo que o Senhor quer nessa noite. Atingir os corações e as mentes de uma forma como possa ser transformadora na vida de cada um. Que nós possamos nessa noite sair daqui alimentados, que as pessoas que estão nos assistindo, meu Deus, através do nosso canal, que elas possam também ser alimentadas, meu Deus. Que elas possam, meu Deus, sentir a tua presença. Que possa haver uma transformação não somente na mente, mas no corpo, no convívio familiar, na sociedade. Que as pessoas possam ver o brilho de Cristo através da transformação que a tua palavra causa no teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pregar hoje em cima dessa palavra. Eu gosto de dar um tema, um nome. Eu queria dar um tema para essa pregação de um chamado diferente. Eu queria falar sobre um chamado diferente. Levi, no qual nós lemos aqui, é o apóstolo Mateus, viu, gente? O nome dele era Levi, também mais conhecido como Mateus, para que vocês fiquem sabendo quem é que a gente vai estar falando. Esse livro aí, o Evangelho de Mateus, é sobre esse homem que nós vamos falar um pouco, sobre esse chamado. Antes de falar um pouco mais sobre a história de Levi, sobre a questão do chamado dele, eu queria falar para vocês um pouco do que significa a palavra chamado. Nos dicionários nós vamos ter o chamado como o ato, o efeito de chamar a atenção de alguém. Existem alguns tipos de forma para você chamar a atenção de alguém. Você pode chamar a atenção de alguém com a sua voz, dizendo: ei, Psyu, chamando pelo nome. Você está fazendo um chamado. Você também pode chamar uma pessoa assoviando. Quando você assovia, algumas pessoas olham para trás. Você também chama a atenção dela assim. Você pode chamar a atenção também de alguém simplesmente sem falar nada, só acenando as mãos. A pessoa olhar para você e ver que você está chamando ela. Esse é um dos tipos de chamado. Mas também existe o chamado do qual a igreja já conhece um pouco mais, que é aquele chamado onde nós dizemos assim: o irmão tem chamado de pastor, a irmã tem chamado de missionária. Tem esse tipo de chamado que seria uma vocação. Então tem um chamado para chamar a atenção de proximidade, e tem um chamado de vocação. E é sobre esse chamado de vocação que eu quero falar com vocês. Esse chamado de vocação de Levi. Para que a gente entenda um pouco da história, Jesus ele estava pelas cidades, né, curando, fazendo o que ele fazia de melhor, que era ensinar e curar os enfermos. Diz que tinha uma certa casa onde ele estava reunido e estava muito lotada. E ele estava fazendo uma reunião ensinando as pessoas, e de repente chegou um grupo de amigos com um enfermo que não podia andar sozinho, e eles não tinham como entrar na casa.
Eles entraram pelo telhado, desceram, aquele homem que estava enfermo, desceram ali pelo telhado da casa para que Jesus curasse aquele homem. Isso aí é o contexto que nós estamos falando do que estava acontecendo. Só que ao terminar esse milagre, depois que aconteceu tudo isso, Jesus foi saindo. Jesus saiu e foi percorrer pela cidade, foi andar, fazer o que ele fazia sempre: andar, levar a palavra e curar. Em uma dessas saídas, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou e viu assentado na coletoria Levi. Diz que Jesus olhou e viu ele. Olhou, viu e chamou. Ele imediatamente se levantou. O que eu quero chamar a atenção é que Levi, ele era um cobrador de impostos. Ele era odiado pela nação de Israel. Por quê? Ele era judeu, porém ele trabalhava para o governo de Roma. Agora imagine, ele era um judeu que estava cobrando dinheiro, impostos da própria nação dele. Então o povo judeu, como era um povo muito religioso, tinha aquilo como uma coisa terrível. E ele não tinha moral nenhuma com o povo judeu. Na verdade, Levi, o apóstolo Mateus, ele era considerado como um imundo, um impuro, um inimigo da própria nação dele. As pessoas, os vizinhos, os amigos não gostavam dele. Os publicanos não tinham moral nenhuma com aquela nação, porque eles tinham a fama de cobrarem mais caro do que se deveria. Na verdade, os cobradores de impostos eram os romanos. Eles pegavam agora moradores da própria região e colocavam para si como se fossem subfuncionários. E vai lá e cobra impostos assim e tal. Dá um exemplo de dinheiro. Vamos supor que ele mandou cobrar R$100 de impostos, o romano. Aí chegava agora os publicanos, que eram os coletores de impostos, saíam muitas vezes para ir cobrar. Em vez de cobrar aqueles 100 que o governador romano mandou, ele chegava lá e cobrava mais 130. Ele colocava algo. Então eles tinham uma má fama de serem desonestos, porque já era caro o imposto, e eles não botaram dinheiro em cima, porque eles queriam lucrar. E alguns deles lucravam mais ainda. Agora, olha a desordem. Roma mandava cobrar 100, dando um exemplo aqui. Aí tinha um chefe dos publicanos, que também era judeu, que mandava cobrar de repente 130. Aí o outro funcionário, que era o funcionário do funcionário, falava assim: poxa, 130, vou botar mais alguma coisa em cima. Quando já chegava no povo, já chegava de repente a 200 ou a 170. Então veja que está tendo uma situação difícil para o povo. Aquela formação, aquela profissão de coletor de impostos, de publicano, era considerada terrível. Aquilo ali para os judeus era terrível. Então, quando eles imaginavam que Jesus tinha chamado um cobrador de impostos, um traidor da nação na cabeça deles, os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas, eles não entendiam aquilo. Eles ficaram horrorizados. Mas Jesus olhou para ele e Jesus viu uma coisa que eles não viram. Eles sempre olhavam para Mateus sentado ali naquele lugar que ficava cobrando os impostos e viam simplesmente um traidor, viam um homem que gostava de explorar o povo. Mas Jesus viu algo que ninguém viu. Eu quero chamar a atenção para você nessa noite, que aquilo que o homem não vê em você, Deus já viu já faz tempo, ó. Aquilo que o homem não consegue enxergar em você, Deus já viu faz tempo, muito tempo. Todo mundo olhava e via um cobrador de impostos. Todo mundo olhava e via um traidor. Todo mundo olhava e via um homem odiado. Jesus olhou e não somente olhou, como pediu para seguir. Jesus chamou aquele homem para ser apóstolo. Jesus chamou aquele homem para ser discípulo. No meio de tanta gente boa naquela cidade, ele escolheu a pior. Você ainda não entendeu não, né? Nós aqui somos considerados como escórias do mundo. Jesus pegou muita gente aqui do lamaçal do pecado e transformou. Sabe quando andava naquele mundo aí das drogas, naquele mundo de bebida, de farra, nunca ninguém ia imaginar que um dia eu seria cristão. Nunca ninguém ia imaginar que um dia eu estaria pregando aqui, com a vida que eu levava. Todo mundo me olhava como aquele povo judeu olhava para Levi, como se fosse um traidor, um cobrador de impostos, uma pessoa que não presta, uma pessoa de má fama. As pessoas sempre me olhavam daquela forma. Não tem como ser cristão, não tem como ser crente uma pessoa dessa. E Jesus olhou para mim da mesma forma que olhou para Levi. Viu em mim algo diferente. Ele viu assim, ó: quem precisa de médico é os doentes, não os sãos. Eu vim foi para isso mesmo, eu vim para vocês, eu vim para quem não presta. Nós não prestamos, a verdade tem que ser dita. Essa carne aqui está enferma pelo pecado. Ah, se não fosse a graça de Deus, nós estávamos perdidos. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que nós prestamos, irmãos. Eu não posso olhar e dizer para vocês que eu presto, que você... Não. A gente só presta para Deus mesmo, porque Deus é misericordioso, Ele pega e trata. Mas se nós olharmos a nossa natureza, nós vamos ver que nós somos maus. Por isso que a Bíblia diz que bom só há um, que é Deus. Porque no fundo nós somos maus.
Sabe, qualquer um de nós aqui, se pisar no calo, se pisar no lugar certo, se apertar no lugar certo, nós vamos mostrar a nossa verdadeira natureza. Nós vamos mostrar quem nós somos, maus. Bom só Deus. E é por isso que é graça, sempre foi graça. É um favor imerecido, nunca foi nada de mérito de mim e de você. E quando eu falei de chamado diferente, é justamente isso, porque não foi um chamado simplesmente para chamar a atenção de uma pessoa qualquer, ou para conversar, para explicar algo, ou para dar uma notícia. Foi um chamado de atenção e de vocação, foram os dois juntos. Ele chamou a atenção de Mateus e ainda chamou para ser apóstolo. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que nunca ia acontecer, um homem totalmente caído, considerado como um traidor, é chamado agora para ser um dos salvadores do mundo, para ser instrumento de Jesus na terra, porque Jesus salvou o mundo, porém ele usou os seus vasos, usou os seus instrumentos para poder salvar outros. E agora imagine, aquele que era desprezado, agora é usado para poder alcançar vidas. Se você não entendeu, você que era desprezado, você tem que ser usado para salvar vidas. O seu chamado é para salvar vidas. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir levar uma palavra. Nem todo mundo vai conseguir fazer coisas. Porque há uma vocação. A Bíblia diz que Deus deu um para apóstolos, outro para mestres, alguns para evangelistas. Há um chamado, há uma manifestação do Espírito na vida de cada um. É por isso que tem gente que consegue ir evangelizar, consegue fazer algumas coisas e outros nem tanto. Mas Deus é o Deus de todos. É como diz, uns comem carne, outros não comem. Uns evangelizam, outros não. Uns cantam, outros não. Mas somos membros para fazer coisas diferentes na igreja. E todos formam um só. É só um corpo, trabalhando em prol daquilo mesmo, de ter a vida eterna. E quando eu imagino agora Levi, chamado para ser apóstolo, chamado para fazer a transformação, ele demonstra uma coisa que eu e você temos que demonstrar. Ele convida o mestre para um banquete. Ele convida o mestre para ir para a casa dele e oferece um super banquete. Ele começa a se reunir com os amigos e dá um banquete para Jesus Cristo. Ainda assim, as outras pessoas que não entendem, olham para Levi e começa a murmurar e começa a falar mal de Jesus que estava lá e diz: rapaz, como é que o teu mestre come com publicanos e pecadores? Eles colocavam às vezes os publicanos como pecadores piores do que os próprios pecadores. Para eles, os publicanos eram uma raça de pecadores evoluída, o pior. Para você ter uma noção, que eles separam, como é que come com os publicanos e pecadores? Eles consideravam como uma pessoa terrível. Mas Levi leva Jesus para a sua casa em um momento de comunhão, porque talvez hoje não seja assim, mas mesmo no tempo talvez das nossas avós eram assim. O café da manhã, o almoço, o jantar, o sentar na mesa era um momento de intimidade e comunhão com a família. Hoje se perdeu muito disso, mas já foi assim um dia. As pessoas sentavam à mesa para ter um momento de comunhão. Imagine naquele tempo, para os judeus, você sentar, convidar uma pessoa para entrar em casa, você tinha que ser muito íntimo, tinha que ser uma pessoa estimada, porque para o judeu, deixa eu te falar uma coisa, quando você entrava na casa dele, você era a responsabilidade dele. Se acontecesse qualquer coisa com você, ele não se perdoava. Ele era responsável pela sua comida, pela sua segurança, por tudo. Era assim a cultura dele. Então quando ele chama o mestre, quando ele chama Jesus para entrar na casa dele, ele já chama e diz assim: ó, eu vou te dar tudo o que eu posso. Eu estou oferecendo a minha vida em troca do que o Senhor está me dando. O Senhor vai comer comigo porque o Senhor me aceitou, o Senhor me chamou. Eu estou fazendo uma ilustração aqui, porque se comida, se momento com a família é comunhão, se o momento da refeição é um momento de intimidade e só se tem com aquela pessoa que você tem muita estima, então ele começa agora a chamar Jesus e diz assim: vem para minha casa, vem aqui para minha casa, entra na minha vida, eu vou cuidar de você. E mesmo ele não podendo, porque Jesus é o Deus, mas ele não queria saber, ele queria retribuir. E você tem feito o que para retribuir o chamado que Deus fez na sua vida? Deus te chamou, Deus não te chamou para chamar a tua ascensão. Deus chamou você para que dê fruto. Se não consegue abrir a boca para evangelizar, no mínimo se santifique. No mínimo mostre um bom testemunho, porque o seu testemunho vai atrair pessoas. A evangelização que é muito mais forte com o testemunho de alguém do que com palavras. Todos nós conhecemos pessoas que evangelizam na rua, falam muito bem, falam eloquentemente, sabe, entende tudo de Bíblia, começa a falar aqui, mas às vezes o testemunho não é bom. E muita gente começa a dizer: eu para ser crente igual a fulano, eu para ser crente igual a Beltrano? Não.
E às vezes aquele irmãozinho, aquela irmãozinha que nem vai evangelizar, que nem abre a boca, mas passa todo dia, assim como aquele profeta, ele passa e alguém diz assim: ali vai uma verdadeira mulher de Deus, ali vai um verdadeiro homem de Deus. Sem abrir a boca, simplesmente pelas suas vestes, pela sua conduta, ela é identificada como uma pessoa de Deus. E você foi chamado para isso. Se não pode, pelo menos dê um bom testemunho. Para que a igreja foi chamada? Para sair desse sistema de coisas, para adorar a Deus. Há diversas formas de se adorar a Deus, mas a principal é a santificação. É você se separar do mundo. Você tem que viver no mundo, infelizmente, até a volta de Cristo, mas você não precisa praticar as coisas que aí estão. Mas voltando aqui para o assunto, então quando se tem uma comunhão, você chama a Deus para dentro de sua casa, você diz que você está responsável pelo aquilo, você está dizendo que você está fazendo um contrato espiritual, dizendo: Senhor, eu me responsabilizo para tomar conta da tua presença. Eu não vou deixar que nada afaste a tua presença. Eu não vou deixar que nada magoe ou entristeça a tua presença. E eu estou falando do Espírito Santo. Ele agora habita dentro de você. Você convidou ele e ele veio porque ele já estava batendo a porta. Ei, Apocalipse 3:10 fala de crente, mas também serve para ímpio, também serve para descrente. Ele bate a porta e diz: estou aqui, ó, se você ouvir e abrir, eu vou entrar. Então quando ele entra, ele faz morada. Então o Espírito Santo agora dentro de você, meu irmão, você é responsável por ele também. Ele toma conta de você, mas você é responsável para não entristecer o Espírito Santo. Você é responsável para não apagar o Espírito Santo na sua vida. Porque é assim que é. Você não pode tratar a presença de Deus como qualquer coisa. Você teve um chamado. Você não sabe ainda aquilo que você tem que ser na presença de Deus como vocação. Talvez uma missionária, um evangelista, talvez não. Mas tem uma coisa que você tem que ter bem ciente na sua mente. No mínimo você foi chamada para ser santa, minha filha. A sua boca tem que falar coisas que agradem a Deus. O seu corpo tem que vestir coisas que agradem a Deus. Você foi chamado para ser santo. Você não foi chamado de qualquer forma. E quando eu vejo Jesus fazendo esse chamado diferente, esse chamado para fazer discípulos, esse chamado de uma pessoa que não merecia nada, eu começo a olhar para a minha vida e enxergo aquele amor tão grande, como a irmã estava pregando aqui. O amor de Deus tão grande, eu não merecia nada. Ainda tem gente que diz que Deus não é com esse povo aí fora. Não é o quê? Se Deus não fosse comigo, eu já tinha morrido. Eu, na prática do pecado, todo sujo, Deus ainda assim foi comigo. Ele não se agradava comigo, ele foi comigo para me livrar. Está pensando que Deus só é Deus de crente? É? Deus é Deus da humanidade. Agora pai, ele só é pai de cristão, viu? Deus, ele é Deus da humanidade. Ele exerce misericórdia para todos. Porque se fosse assim, se não fosse assim, estava todo mundo perdido, porque todo mundo é pecador. Mas ele é Deus da humanidade. As pessoas não entendem quando vê um ímpio sendo livrado e às vezes vê um crente partindo. Tem gente que não consegue entender certas coisas. O que nós precisamos colocar na nossa mente é que filiação é diferente de criação, né? Deus é criador para uns e se torna pai para outros. Como o pastor sempre costuma dizer aqui, né? O servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. A herança é nossa porque nós somos filhos, mas a misericórdia é para todo mundo, rapaz. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus quando eu estava todo imundo. E ele olhou lá de cima. Ele viu, assim como Jesus viu a Levi, todo sujo, todo acabado, chamou para ser discípulo. Deus olhou lá de cima e falou: vai ser meu discípulo também. Vou dar um banho de sangue e vou tirar esse lodo aí, que só com o sangue de Jesus para limpar isso aí, rapaz. Só com o sangue de Jesus para limpar isso aí. Não tem outra forma, não tem outro banho. Só o sangue de Jesus limpa essa sujeira que um dia nós tivemos. Não tem como. Então quando você recebe um chamado, que você convida Jesus para cear em sua casa e dar um banquete, talvez assim como aconteceu com ele, vai acontecer na sua vida. O que foi que aconteceu? Pessoas murmuravam porque Jesus estava comendo, tendo um momento de intimidade, de amor, com pessoas que eles consideravam pecadores. Talvez seja assim na vida de muitos. Jesus se aproxima na vida de um bocado de gente imunda, de um bocado de gente suja, um bocado de pecador miserável. E às vezes ficam vários cristãos criticando e apontando alguma coisa, quando na verdade ele sempre foi muito claro: eu vim para os doentes, eu vim chamar foi os pecadores ao arrependimento. Se você se acha já santo, se você já se acha perfeito e acha que não precisa de médico, meu irmão, fique na sua, mas deixa ele ajudar quem ele tem que ajudar. E seja um vaso, seja um instrumento de Deus para ajudar as pessoas.
Você recebeu um chamado diferente. Não foi qualquer chamado, não foi meu, não foi do pastor, foi do próprio Deus. Lembre de quando você ouviu a primeira vez alguma palavra do Senhor, um panfleto ou alguém falando para você. Tente lembrar quando foi. E quando você ouviu a primeira vez, você provavelmente não deu atenção. Eu sei porque eu particularmente não dei atenção. Eu até gostei, mas logo veio o diabo e arrancou do meu coração a palavra. Mas eu ouvia muito, eu gostava, tinha até aquele sentimento, mas não conseguia. Mas Deus, no seu infinito amor, teve tanta paciência comigo, irmão. Fui passando por provas e mais provas, fui me melando cada vez mais, me sujando cada vez mais, e mesmo assim, Deus teve paciência comigo. É por isso que quando eu canto aquela música, eu me emociono um pouco quando falo que Deus mostrou o seu amor por mim, que eu errei, que deu tempo de me arrepender. Muitas pessoas não tiveram tempo de se arrepender, irmãos. As pessoas receberam o chamado. Você está pensando que é assim? Jesus chega e fala assim, segue-me. Aí a Bíblia fala que Levi se levantou logo e seguiu. Mas nem todos fizeram isso. E nem todos fazem isso agora. Talvez você que está ouvindo aí essa pregação, que vai ouvir depois no canal do YouTube, talvez você que não seja cristão ainda esteja pensando assim, que você ouviu o chamado, você não seguiu. Mas se você não seguiu, ainda dá tempo de seguir. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Enquanto a vida há esperança. Se você está vivo, não há esperança. Como foi pregado que Deus é amor. Sabe qual é a confusão que causa? Sabe qual foi a confusão que causou nesse pessoal aqui quando viu Levi sendo chamado? É porque somos maus. É porque o amor estava ali encarnado. E o mundo não conheceu o amor. Antes preferiram mais as trevas, a ira, o ódio, a religiosidade. Eles não conheceram o amor. O amor se personificou. O amor se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua luz, a glória do unigênito do Pai. Ele veio, mas as pessoas não valorizaram aquilo. E quando ele estava no meio das pessoas que valorizaram, os que se achavam santos não conseguiram enxergar nada. Olha só quem foi que se aproximou de Jesus, justamente os doentes. Quando ele foi, eles também se aproximaram. Imagine que quando você vê uma pessoa traficando ou roubando, fazendo uma coisa terrível, nós como seres humanos, com o nosso olhar, nós não conseguimos ver como é que aquela pessoa pode mudar. Tem momentos que a gente pensa assim, meu Deus, essa pessoa não vai mudar. Ela é muito ruim, não tem como. A gente olha e vê, não tem como. Só que quando a gente começa a pensar em vários exemplos de pessoas que mudaram, eu falo, meu Deus, como é que eu não creio se eu já vi tanta coisa na minha vida? Quando eu olho para o espelho da minha alma, eu começo a enxergar e digo assim, rapaz, o Senhor me mudou. Eu sou pior do que aquela pessoa, eu era pior do que aquela pessoa. A minha prática era pior. Como é que ela não vai mudar? Mas na nossa limitação a gente vê e parece que a gente acha que não vai conseguir. Porque parece tão difícil, a pessoa tem aquela cabeça dura, você evangeliza, você fala, e a pessoa continua nas drogas, continua fazendo tudo de errado, e nada muda. E você fica imaginando, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas aí que você vê o amor de Deus. E quando você no seu coração, talvez você não saiba, mas no seu coração, na sua subconsciência, você já desistiu. Você já está ali, você começa orando por uma pessoa, mas você vê que a pessoa não quer nada, você começa orando, você vai orando, você até ora, talvez até um ano inteiro, e nada. E de repente você já alivia, você não consegue orar mais. Você, poxa, a pessoa não quer nada. Aí você começa a orar, um pedaço aqui, um pedaço lá, e nada. Aí quando você desiste, passa um tempo, a pessoa some, você encontra a pessoa pregando a palavra. E aí você encontra e você vê que não era você, sempre foi Deus. Nunca foi você, sempre foi Deus. Você vai se esforçar, você vai orar, você vai pedir. Faz muito bem, você tem que fazer isso mesmo, é nossa obrigação. Mas é sempre Deus. Sempre Deus que vai continuar dando a misericórdia. Agora, existe o outro lado. Deus vai continuar dando a misericórdia até um certo ponto. Deus vai continuar dando oportunidade. Mas também sempre é a pessoa. Sabe por que você ora e algumas pessoas não se convertem? Por causa do livre-arbítrio. Deus não pode invadir a mente dele, porque senão ele seria um robô. A pessoa seria um robô. A pessoa, Deus entrar na mente de alguém e abrir e dizer, agora você é crente. Não pode. O mesmo livre-arbítrio que você tem, a mesma livre escolha que você tem para escolher seguir a Deus ou não, a outra pessoa também tem. Você olha para uma pessoa para ela se converter, ela não se converte porque está faltando ela querer. Ela precisa querer. Então não se sinta frustrado. Não se sinta frustrada quando você orar por alguém que ele não se converter, porque não depende de você e nem mesmo mais de Deus. Agora depende da pessoa, porque a parte de Deus já foi feita. Ele já diz assim, ei, levanta, segue-me. A pessoa que não deu atenção ao chamado diferente de Deus. Mas o chamado já foi feito. O chamado já foi feito. Só falta agora a pessoa abrir o coração e aceitar. E eu imagino quando Jesus, no meio daquele povo tão
tão hipócrita, que se sentia tão mais santo do que os outros, né? O que Jesus passou quando ficava almoçando, conversando com prostituta, com ladrão. Hoje, mesmo no nosso meio, às vezes acontece isso. Você vai conversar com alguém na porta de um bar e as pessoas te criticam. E eu vou estar aonde? Eu vou pegar essas pessoas aonde? Eu não vou ficar sentando lá para ficar bebendo. Mas muitas vezes você tem que estar em algum lugar específico. Hoje as pessoas te apontam se você estiver na frente de um bar com pessoas que estão bebendo na mesa, de repente você está ali evangelizando. Porque eu já preguei para pessoas assim. E as pessoas perguntaram: você não se importa não que vejam você aqui dentro do bar com a gente? Eu falei: eu não. Mas poxa, você vai começar a falar e começar a evangelizar essas pessoas, para que essas pessoas pudessem um dia ter a oportunidade também de estarem como eu estou, na presença de Deus. Pois Jesus vem para os doentes, vem para os que precisam. E às vezes nós mesmos criticamos as pessoas que vão buscar esses doentes. Você tem que ir no lugar onde tem doente mesmo. Você vai no lugar são, né? Você aqui, você vem para adorar, para se encher, para melhorar, para poder aprender, para poder levar lá para fora. Aí você tem que ir onde as pessoas precisam que você esteja. Agora, se as pessoas vão fazer igual a Levi, quando ouviu o chamado, vão levantar, dar um salto e vão fazer um banquete, convidar Jesus para a presença, a gente não sabe, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. O que me deixa mais assim esperançoso com a humanidade, com as coisas, é justamente ver que Deus, ele olha para as coisas loucas desse mundo mesmo, as coisas que não são. Na verdade, Deus olha para as pessoas que não parece que vai dar em nada, irmão. É isso que nos dá a esperança de ver pessoas como Levi, totalmente excluído da sociedade dele. Tinha tanta pessoa para Jesus chamar, tanta gente com uma fama melhor, tanta gente honesta. E eu não estou falando nem dos fariseus, com certeza ali tinha gente com a índole melhor do que a de Levi. Pessoas que eram melhores como pais, como filhos, como amigos. Eu tenho certeza que naquela época já existiam pessoas melhores que Levi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa que você seja melhor ou pior. Ele só precisa que você aceite o chamado. Não importa a sua posição, se você tem uma má fama, se você tem uma boa fama, se você é rico, se você é pobre, se você é livre, se você é escravo. Deus veio romper com toda a cultura daquela época e rompe até hoje. Naquela época existia gregos, judeus, bárbaros, cultos. Paulo agora chega a dizer e diz assim: ei, não há mais judeus, não há mais gregos, não há mais bárbaros, não há mais incultos, todos são um em Cristo Jesus. Ele rompe agora com aquela cultura toda e traz o amor e a união. E foi isso que ele veio fazer nesse mundo. Aquele chamado tão bonito, aquele chamado diferente, que tirou uma pessoa de uma posição tão considerada como pecadora e transformou uma pessoa em um discípulo, uma pessoa que viajou aquele mundo antigo todo, levando a palavra, levando a transformação de vida. Isso serve pra gente como esperança. Isso serve pra gente como esperança. A gente vê que tudo tem jeito. A gente vê que enquanto há vida, há esperança. Por isso, nessa noite, mesmo nós que já aceitamos esse chamado, o recado é: já aceitou o chamado, agora permaneça no chamado. O recado é: se você carrega essa presença de Deus, esse Espírito Santo, está na sua responsabilidade cuidar dele, irmão. É sua responsabilidade fazer com que ele não se entristeça. Tudo que acontecer em relação ao Espírito Santo, você é culpado, viu? O que é que pode acontecer? Só o entristecimento e ele se apagar de você, que é todo poderoso. Mas entristecer a Deus não é uma boa coisa não, viu? Então eu aconselho a você que trate isso como uma coisa preciosa. Esse Espírito está dentro de você, irmãos. Que coisa linda, que coisa poderosa. Um poder tão grande dentro de você, uma coisa tão sensível dentro de você ao mesmo tempo. E talvez você não valorize isso. Valorize esse teu chamado, valorize aquilo que Deus te deu. Use a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Sua boca é santa. Não pode sair palavras que desagradem a Deus. Você não pode falar coisas torpes. Você não pode falar coisas que não convém a um servo de Deus fazer. Você não é salvo porque faz as obras, mas você faz as obras porque você é salvo. Foi preparado de antemão para você. Todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus, eles são necessariamente gerados no Espírito Santo. Ele tem uma transformação automática e tudo muda. Então, para você, para todos nós aqui
que ouvimos um chamado de Deus um dia, estamos aqui, que esse chamado continue ecoando nos nossos ouvidos, que a gente continue permanecendo na presença de Deus e que a gente leve essa mensagem de que pessoas ruins, pessoas que não parecem que vai dar em nada, Deus consegue transformar, porque Deus tem prazer em pegar as coisas que não são para transformar em quem são. Deus tem prazer em pegar um louco e transformar em uma pessoa normal. Deus tem prazer em pegar um mentiroso e fazer com que ele fale a verdade. Deus tem prazer em fazer um adúltero ser fiel. Ouça esse chamado de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Até aqui me ajudou o Senhor. Nós vamos estar chamando o pastor para estar orando, para estar encerrando o culto. E que nós possamos levar essa mensagem adiante, viu? Testemunho com a boca, com o corpo, com os olhos. É tudo membro de Cristo. É tudo para Deus, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que o Espírito Santo continue falando com cada um nessa noite. Amém? Nós agradecemos ao Senhor por cada um aqui presente, e principalmente os que estão em casa, estão assistindo. Eu creio que esse é um tempo que já está passando. Tenho certeza que dentro em breve nós estaremos aqui louvando ao Senhor. E que tudo isso servirá um dia de testemunho para nós, para dizermos aos futuros, a nossa geração futura, que um dia aconteceu, mas nós continuamos confiando no Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite, pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez. Eu quero orar por cada família aqui representada, por cada um que está assistindo aí a nossa live, e pedir para que Deus sustente a cada um na mão dele, em nome do Senhor. Pai, nós agradecemos essa noite por tua palavra. Queremos glorificar o Senhor porque até aqui nos tem sustentado, ó Deus. O Senhor nos tem fortalecido, nos tem orientado, nos tem dado graça, meu Senhor. Pai, o Senhor, meu Deus, é o Deus que cuida da tua igreja, e até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ouvimos nessa noite a tua palavra, Pai, que ela fale conosco durante esta noite, durante o dia de amanhã, durante a semana. Ó Deus, que essa palavra fale conosco durante, ó Pai, todos esses dias, meu Senhor da glória. Deus, eu quero lhe pedir nesta noite que o Senhor libere uma bênção especial sobre esta igreja, sobre os seus servos que estão assistindo, ó Pai, de casa. Eu tenho certeza que o Senhor nos tem guardado e sustentado, que até aqui nos tem ajudado o Senhor, meu Deus, e vai nos ajudar, porque o Senhor é Deus e sabe cuidar deste povo. Nós lhe pedimos esta noite, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui e cada família aqui representada, os meus irmãos que não puderam vir ao culto desta noite, que a mão do Senhor alcance a cada um deles. Alcança aqueles que estão enfermos nos hospitais, em casa. Pai, alcança aqueles que estão, ó Deus, com o coronavírus ou com qualquer outra enfermidade, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus que a mão do Senhor que cura, restaura, possa nessa noite restaurar e curar a saúde dos teus filhos. Nós confiamos no Senhor, Deus. Por isso viemos aqui e adoramos ao Senhor nesta noite. E lhe pedimos, meu Senhor da glória, cuida, meu Deus, dos nossos familiares, porque nós confiamos em Ti. Pai, eu te peço nessa noite, leva-nos em paz. Oferecemos ao Senhor culto nesta noite. Vamos para os nossos lares, abençoados com a Tua palavra. E eu te peço, leva-nos em paz nessa noite, debaixo das Suas potentes mãos. É o que eu oro, peço, e aos que estão em casa, que a mão do Senhor alcance a cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para os céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Os que creem, digam amém. A vitória
pelo sangue. Aleluia. Aplauda o Senhor. A paz do Senhor se dá de longe ao seu irmão. E até o próximo culto. Viu? Quarta-feira estamos aqui adorando o Senhor. Deus abençoe. E até quarta-feira vocês todos em nome do Senhor Jesus.